Oi, gente. Estamos aqui no nosso Papo com Cirana e hoje nós vamos entrevistar o Marcel Metso. Marcel Metso é um rapaz do Guarujá, um rapaz, não vou chamar ele de senhor, mas ele tem uma história muito legal para nos contar, é um depoimento muito bacana que vocês vão adorar. Oi, Marcel, tudo bem? Olá, Cirana. Boa tarde, tudo bem com você? Muito obrigada por você estar aqui, porque vai ser um depoimento muito bacana de toda essa tua história, né, que você está chegando até agora. As pessoas precisam entender tudo isso que você vem passando e que está sendo muito bacana para a sua vida. Eu que agradeço muito o convite, para mim é uma honra estar aqui conversando com você. Legal. Marcel, esse sobrenome, Metso, o que é isso? Metso é de origem belga. Meu avô, ele é belga, natural da cidade de Bruges, a cidade conhecida como a capital do chocolate na Bélgica. Sim. E meu avô, ele fazia parte da resistência francesa, que estava combatendo Hitler. E como ele fazia parte do setor de inteligência contra Hitler, ele era um dos nomes mais procurados. Olha. Então, quando Hitler ele invadiu a França, o meu avô veio fugido para o Brasil. Foi. Foi. Como um monte de imigrantes veio fugido. Da guerra. Da guerra. E, assim, muitos combateram, mas muitos também porque não queriam estar, né? Exatamente. Você lembra que ano que seu avô chegou aqui? Olha, eu não vou recordar com exatidão. Com clareza. Com clareza eu não consigo me recordar. Os meus avós chegaram aqui no Guarujá em 1925. Uau. Também fugido, porque a Turquia massacrou os armênios, né? Sim. Então eles chegaram aqui, imagina, aquele período tanto do seu avô, que foi na guerra, Sim. de 40 a 45, por aí, né? Isso. E sem saber falar uma palavra. Deve ter sido um sofrimento. Foi muito E difícil. são heróis, porque sobreviveram e fizeram a nossa família, Fizeram né? história aqui, exatamente. Exatamente. Contribuíram bastante para o desenvolvimento, né? Sim. Os imigrantes, eles contribuíram bastante para o desenvolvimento da cultura, da economia. Meu avô, ele era realmente uma pessoa muito especial. E ele veio direto para o Guarujá, Marcel, ou não? Não, na verdade, ele foi para São Paulo. Tá. E ele era arquiteto, artista plástico e decorador de interiores. Então Já naquele período? já naquele período, isso. França era demais, né? Sempre, Europa. sempre à frente nessas questões, né? É. E meu avô, ele tinha muitos talentos manuais. Então meu avô fazia armários de provençais. Meu avô, mais pra frente, acabou construindo uma madeireira, uma marcenaria de alto padrão e tal. E meu avô foi contratado pela Record para desenhar e construir todos os cenários. Olha, que bacana. Então, todos os títulos do Brasil, da Copa do Mundo, meu avô, ele fez a recepção, ele fazia toda a parte de cenário. Que legal. Comemorativos da Record. E quando você chegou no Guarujá? Na verdade, eu sou nascido e criado no Guarujá, com muito orgulho. Eu amo a minha cidade. E desde então, sempre vivi aqui. Teve um pequeno hiato aí de 8, 9 anos, que eu me casei e me mudei para o Rio de Janeiro, mas acabei... Você foi morar no Rio? Morei no Rio de Janeiro. Morei eu não sabia não, Marcelo, que você tinha ido para o Rio. Sim, porque a minha esposa, né, ela era executiva de uma empresa que chamava Mecon. A Mecon, o que ela é? É uma empresa que faz desde a extração do gás até a comercialização. E ela era diretora de operações e ela tinha um salário altíssimo. Não podia sair dali. Não que não pudesse, né? O que acontece? Eu era advogado em início de carreira, certo. Eu já tinha 2 pousadas aqui. Você se formou em Direito? Isso, me formei em Direito, tinha um escritório que estava indo bem, mas eu sempre tive um sonho dentro de mim de morar no Rio de Janeiro. Então, já que nós já tínhamos alguns negócios aqui que iriam me ajudar ao início da minha vida no Rio de Janeiro. O que a sua família tem aqui no Guarujá? Nós trabalhamos com hotelaria. Né? Qual é o hotel? Hotel Morada do Mar. Na rua Washington 626. Certo. Isso. A minha irmã também trabalha com pousada, ela tem uma pousada chamada Pousada Pitangueiras. Também no Guarujá? Isso, nós também trabalhamos com locação de casas e imóveis. E eu trabalho na área de gastronomia atualmente, apesar da minha formação como advogado, atualmente eu trabalho tenho 2 restaurantes na cidade. Eu gostaria até de saber, Marcelo, como começou essa história? Porque eu lembro, até então, né, assim, a minha infância foi ser atleta. Sim. Então eu saía muito da cidade, né? O atleta, quando ele tem um nível melhor, ele começa a viajar muito. E eu lembro que nós morávamos perto. Sim, Sua família é grande, você não lembra se você tinha 4, 5 irmãos? Eu lembro disso. 2 irmãs e um irmão. Eram 4? Sim. E aí, eu lembro de vocês, mas a gente não tinha proximidade nenhuma. Sim.
E aí, de repente, cada um tem sua profissão, cada um vai para um canto, né? E eu lembro que a sua mãe montou uma pousada. Sim. Ponto. E daí depois eu vim saber que você tinha restaurante. Sim. Como começou isso? Na verdade, desde pequeno, eu sempre nutri esse desejo dentro de mim. Porque como a minha família, minha avó, mineira, raiz, ela fazia o suprassumo da gastronomia mineira em casa. Certo. A minha outra avó fazia o melhor da comida nordestina. E ela era uma doceira de mão cheia. Nossa, como é que aguenta tanta comida? Da parte do meu pai, a minha bisa francesa, meu avô belga. O meu avô, ele fazia parte do consulado belga, então ele recebia muito o cônsul belga, o cônsul francês. Né? E a comida o que era? Arroz e feijão? Não. Não? A minha avó, para poder entrar na família, ela precisou aprender o francês e conhecer a cozinha clássica europeia. Então, tinha que fazer, por exemplo, um vulovan, tinha que fazer um goulash. Então, a minha avó ela precisou aprender, porque meu avô recebia muitos estrangeiros naquela época. E você puxou tudo isso de todo mundo? Então, como eu nasci, aonde hoje é o hotel, na verdade, ali era a casa da nossa família. Né? Então, onde é o hotel hoje era a casa do meu avô, meu pai, meu tio. E quando meu pai casou, nós fomos morar lá porque a casa era gigante. Né? Então, meu pai ficava trabalhando no hotel, minha mãe tinha uma pousada, então eu ficava basicamente com a minha avó. Certo. E como eu sempre gostei muito de gastronomia, a minha avó foi me dando alguns feedbacks. A minha avó, já era de pequeno, Marcelo? Desde pequeno. Então, o olfato, o paladar, a gente fui apurando desde pequeno, time de fazer um refogado, time para fazer um frango assado, como que se faz um bom arroz. E ali eu fui nutrindo isso dentro de mim. Minha avó também já teve um restaurante. Meu pai também, ele sempre gostou muito de gastronomia, então ele sempre falava que o grande sonho dele era ter um restaurante. Então isso foi sendo alimentado dentro de mim. E quando nós voltamos do Rio de Janeiro para o Guarujá, que a Rubia foi transferida para Mogi, eu falei, bom, se vai para Mogi, em vez de passar a semana em Mogi para o Rio de Janeiro a cada 10, 15 dias, voltamos para o Guarujá. Você não vai voltar para o Rio de Janeiro mesmo, voltamos para o Guarujá, você fica em Mogi e desce quinta-feira. E eu retomo a minha vida, vendi as minhas pousadas para minha irmã e ali eu fui retomando a minha vida. Como no Rio de Janeiro eu trabalhei na área comercial de uma empresa de tecnologia muito grande, então eu aprendi todas as fases de uma venda. E os processos empresariais também, porque no Guarujá as coisas elas vão acontecendo. Né? É difícil uma empresa que se prepara desde o seu nascimento, desde o plano de negócio, até efetivamente se tornar um negócio e se tornar uma empresa próspera e estável. Até porque se nós que somos daqui da cidade, você já está com essa experiência toda, é porque nós vimos a cidade crescer. Porque ela tinha, quando ela tinha um boom, ela tinha 80 mil pessoas. Exatamente. Hoje nós temos 350 mil pessoas. E o hotel, ele começou, na verdade, depois do falecimento do meu avô, meu pai percebeu que tinha alguns quartos grandes lá no fundo, então meu pai começou a alugar 3 kits, aí deu certo. Então a coisa foi acontecendo, não foi uma empresa que se estruturou como empresa. Certo. Então como eu entendia muito de processos e de venda, e da parte de marketing também, falei, mãe, nós precisamos mudar alguns processos. Certo. E aí a partir daí nós começamos a modificar alguns processos. E aí o hotel foi reerguendo, só que no Rio eu tinha um excelente salário. Então eu podia prover a minha família. Aqui no Guarujá eu estava trabalhando para minha família, então eu precisava fazer algo. Então como eu sempre fui muito ativo, eu nunca consegui ficar parado. Eu com 14 anos eu já era empresário, já vendia perfume, eu já vendia importados, eu ia na 25 de março, comprava e tal, meu pai me levava. Sempre falante, você sempre amigo, conhecia todo mundo, é verdade. Então eu sempre fiz alguma coisa, eu nunca consegui ficar parado. Então eu comecei a matutar alguma coisa, aí tinha um amigo meu que trabalhava com esses lances de shake e tal, me convenceu, foi me convencendo, e aí eu ia fazer um espaço para vender esses shakes. Só que aí num sonho, eu costumo dizer que é Deus, eu acredito muito em Deus, uma voz me falou que eu não venderia isso, que eu venderia salada e sucos. Sério? E o nome seria Delírio Natural, uma experiência divina. Uma experiência divina no duplo sentido, porque isso provinha de Deus e seria divino por conta do sabor. Aí eu acordei, cheguei para minha família e falei, não vai ter mais espaço de shake, nós vamos abrir um restaurante, vai chamar isso, a cor é verde e roxa. E é mesmo? Isso. Aí Nossa, que coisa bacana, de vivenciar, sempre que eu falo isso eu me arrepio. Sim. E aí, minha mãe, todo mundo falou, mas Marcelo, você não come salada, como é que você vai vender uma coisa que eu falei, cara, eu não sei. Quantos quilos você tinha ali? Olha, eu já estava com 140 quilos, 135 quilos, por aí.
É porque você se tornou, você ficou bem grande, Fiquei né, Marcelo? bem E obeso, eu, é. e eu lembro do seguinte, eu lembro de encontrar você comendo o sanduíche ruim. E eu perguntava isso pra você. Você tá no Cara, restaurante, falava, cara, o que você tá fazendo aqui comendo essa coisa ruim? Aí você falava, ah, é que eu não aguento a mais isso gente não aqui. aguenta mais sentir o cheiro da nossa comida, né? E da onde veio a ideia do pub? Porque É, o pub é o maravilhoso. pub é maravilhoso, né? Só complementando o delírio, na verdade, é um mix de 3 gastronomias, tá? É um mix da gastronomia israelense, americana, francesa e as casas de suco carioca. Então eu peguei essas 4 gastronomias, coloquei num caldeirão e criamos o delírio. O australiano pub, ele nasceu da seguinte forma. Ele, na verdade, é um sonho de criança. Esse é um sonho, porque eu sempre quis ter um restaurante classe A, e quando eu morava no Rio de Janeiro, eu ia muito a um restaurante que tem uma gastronomia australiana. Praticamente todo final de semana eu ia a esse restaurante. E eu falava... Eu posso falar pra você que eu já fui ali e eu comi um macarrão com camarão. Fettuccine ao molho Alfredo. Que eu nunca comi em lugar nenhum. Obrigado. Então eu quero te parabenizar aqui na TV. Se alguém quiser experimentar, porque foi prazeroso comer aquela comida. Realmente sabe? muito assim, bom. Eu sei que você sempre deu sempre uma atenção legal para quando chega eu, minha família, mas aquele macarrão seu é especial. É, realmente. E aí eu ia muito a esse restaurante, eu falei, quando eu voltar ao Guarujá... E você também tem a cebola frita. Que as pessoas acham que só tem naquele lugar lá no como Outback. É que chama? No Outback. Então, não, comi com você há anos atrás. Momentaneamente ela está suspensa, por quê? Porque a cebola do Outback, eles têm uma fazenda na Argentina, né? Então é diferente. A nossa a gente tem que importar da Califórnia e ela é cotada no dólar. Tá. Então ela é caríssima. E o dólar não E aí não tem, o dólar não disparado, para, né? como é que eu vou vender uma cebola a 100 reais? Então, É. por enquanto ela está suspensa, mas realmente a cebola é inédita. especial também. Mas o que é muito bom no nosso restaurante, que o processo de produção leva mais de 24 horas, são as nossas ribs, são as costelas ao molho barbecue, Sim. que é o nosso carro-chefe, e os nossos hambúrgueres, que são todos também feitos... já apareceu isso na minha mesa, foi especial. Que são todos feitos à base de Você vê que picanha. minha família é glutona também, né? Come tudo, é verdade. né? Vai bastante gente lá da Temos sua um família. bom prato. E os nossos burgers feitos à base de picanha. E nós temos lá uma forma de produção que ele é feito ao fogo de ponta a ponta. O hambúrguer é feito ao fogo, porque geralmente em hamburgueria, essas lanchonetes tradicionais, eles são feitos na chapa. Certo. Então o sabor é diferente. Então quando você faz ao fogo, ele mesmo vai se autodefumando. Ah, né? é? Isso. Tem essa diferença grande. Tem essa diferença, aquele sabor de churrasco genuíno. Tá. E o derretimento do queijo é uma fusão feita a fogo com o maçarico. Então, os nossos hambúrgueres, nós costumamos dizer que nós não vendemos um hambúrguer. Certo. Nós vendemos uma experiência gastronômica. Realmente é bem diferente. Os nossos hambúrgueres são bem diferenciados. Eu sei que todas as vezes que eu fui, assim, eu fui muito bem atendida e eu comi muito bem. Então, a gente tem que dar os parabéns para você, Obrigado. Porque você que organiza, né? Sim. Você que criou, você que trouxe. Então, isso é uma culpa sua. Sim. Né? Porque se fosse ruim, a culpa seria sua. Então, como é bom, a culpa é sua. Você que orienta as pessoas que vão fazer. Eu costumo dizer que, assim, a gastronomia, ela também é matemática. Então, existe uma faculdade de gastronomia. Sim. Só que quando você se torna um profissional da gastronomia, você se preocupa com a parte matemática. Então, primeiro você calcula, para depois você vender. Então, primeiro lucro, depois produto. Eu, como não sou dessa escola, eu sou da escola romântica, para mim é produto primeiro, depois lucro. Nós vamos a um rápido intervalo e nós já voltamos com essa conversa deliciosa. Só um minuto.
Tô achando muito da hora. E nós estamos aqui de volta com o nosso Papo com Cirana. Hoje a nossa entrevista é com o Marcel Metso. Marcel Metso. Na verdade, Marcel é Marcelo, só que Marcel é em francês. Tá. Eu não posso falar nada desse Metso, porque o meu é Cirana Bozonquian e ninguém vai falar. Me perdoa, mas eu nunca consegui soletrar. Então, quando eu vejo o nome assim, eu falo assim, pô, é pior que o meu, né? Eu sempre falo, pô, é pior que o meu, né, Marcel? Agora, nós vamos falar do delírio. Certo. Todas as vezes que eu fui no delírio, eu vi muito atleta assim, indo se alimentar ali. Pessoal da academia, crossfit e corredor, porque é uma salada, assim, a pequena já sustenta a gente. Mas o crepe ou alguma coisa, aquilo realmente é um alimento maravilhoso e saudável, Marcelo. Sim. Quanto tempo você tem esse delírio? O delírio está completando agora 7 anos. Tudo isso já? Isso, vai completar agora 7 anos. E o que acontece? Lembra que eu falei que é um composto de gastronomias que eu coloquei dentro do caldeirão? Sim. A gastronomia francesa, ele tem aquele step by step da entrada, prato principal, pequena sobremesa. E eu reproduzi exatamente isso no delírio. Então, sempre que você vai comer o delírio, primeiro vem uma saladinha. Agora, me fala uma coisa, Marcel. Você com toda essa comida boa, você sabendo que é uma comida saudável, Sim. Por que você pesava 140 quilos? Porque era uma coisa que as pessoas olhavam, olha aí a sua foto, 140 quilos. Realmente. Por que esse peso com uma comida tão saudável? Porque é o seguinte... É gostar de comer macarrão, pão, Coca-Cola? E a grande questão é que eu não comia muito. É aí que está o fio da meada. Por quê? Porque quando você tem um restaurante e você busca a excelência máxima no restaurante, você quer participar de todos os processos. Porque olha aí, essa foto é do restaurante, tá restaurante, certo? exatamente. É a cor do restaurante. Esses aí são 2 atletas. Atletas de quê? Hoje, o da esquerda é dono do CrossFit Red Fever. Na época ele é atleta de taekwondo, hoje ele é atleta de CrossFit. Certo. Ele é um dos principais nomes, acho que está entre os 3 principais nomes da cidade do CrossFit nacional. Certo. E a outra é atleta de taekwondo. Olha, também, que graça. ela é atleta olímpica, se eu não me engano. Certo. Na época a gente fez uma parceria e tal. Legal. E aí tá a camisa com o nome deles. Eu sempre ajudei, sempre fomentei muito aí o esporte na cidade. Eu também, o que eu podia fazer quando eu tinha academia, eu fazia. Quem chegava lá, assim, tipo, o time do futebol do ADG treinava na minha academia, sabe? Então, quem eu podia ajudar, da forma que eu podia ajudar, eu ajudava. Exatamente. Mas agora, voltando à história, por que aquele peso? Então, porque para a comida chegar no seu prato e ser um prato excelente, existem muitos processos por trás. Processo de marketing, processo de compra, processo de mise en place, que é o pré-preparo para abertura. E você nunca ligou para você? Exatamente. Eu me preocupava tanto com a operação e tanto com a minha família que eu acabei me anulando. Porque antes de eu me casar, eu sempre fui atleta. Eu tinha 7% de gordura corporal, 85 quilos. Eu conheci o Marcel de um jeito. Exatamente. Depois, quando eu voltei a rever o Marcel, ele estava enorme. Eu falei, gente, exatamente. O que aconteceu? Inflou o cara? Exatamente. E aí o estresse, o excesso de cortisol, né, a alimentação desregrada. E tem o estresse também do trabalho, né? O estresse, exatamente. Então, uma série de fatores foi levando e a gente não vai percebendo. A gente só percebe quando a vida chega e fala, pum, meu irmão, você não tem mais pra onde ir. Sabe quando a vida te coloca sozinho no canto e você chega e fala, eu tô sozinho, e Deus fala, não, eu tô com você. Pega na minha mão e vamos. E isso foi... Como que começou? Aí eu também quero saber, porque houve o processo de quando você engordou. E agora tem o processo, porque você está um homem muito bonito. Obrigado. Sabe, parece assim, a gente, né, parece que você ficou uma pessoa mais nova, mais jovem, né, porque o peso deixa a pessoa assim. Sim. Isso é o comentário de todo mundo. Sim. Né? A história do tal do cabelo comprido. Eu tinha um cabelo comprido, cortei, então, nossa, como ficou bom, como ficou bacana, fica mais jovem. A mesma coisa eu falo pra você. Meus parabéns,
porque assim, é uma mudança maravilhosa, Obrigado. sabe? Assim, que lindo te ver hoje desse Obrigado. jeito. Ficou emocionado. Sim, e quanto tempo você já está nesse processo? Ó, esse meu processo ele completou hoje exatamente 11 meses. Hoje nós completamos 11 meses desse projeto de emagrecimento. Eu passei por uma dificuldade pessoal muito grande. E você teve algum problema de saúde? Começou a ter na verdade, pressão alta, na verdade eu essas tive coisas? problemas psicológicos, Sim. não de saúde, assim, não Sim, orgânicos. alguma coisa vem, Sim, né, é, Marcelo? sempre Não tem vem. jeito. Por trás da obesidade sempre tem. Para todo excesso tem uma falta. Tem, Né? Sempre tem. Para todo excesso sempre tem uma falta. E aí eu tive um problema pessoal seríssimo, Certo. né? Onde eu me vi sozinho. E esse problema envolveu muitas pessoas e eu fiquei de fato sozinho mesmo. E foi ali que eu falei, chega, agora basta, agora o Senão centro... adoece, né, agora Marcelo? o centro da minha vida serei eu. Por quê? Porque... Ai, que bom que você pensa assim. Foi exatamente, porque eu me vejo como uma empresa. E tem muitas pessoas que estão Até abaixo porque de mim. todo mundo da tua família está bem crescidinho, né, Marcelo? Exatamente. Tá todo mundo crescido, criado, Isso. né? Filho, ex-mulher, mãe. Tá todo mundo criado, Tá todo mundo né? criado, exatamente. Eu falei, o centro da minha vida sou eu, porque se eu não estiver bem, se a minha mente não estiver bem, se o meu corpo não estiver bem, eu não vou ter sabedoria para tomar decisões rápidas e eficientes. Então eu preciso estar bem. Então eu tirei um ano sabático. Não que eu não esteja trabalhando, Sim. mas hoje eu trabalho muito menos. Eu levantei pessoas inteligentes, pessoas comprometidas na minha empresa. Delegou funções. Que vestiram a camisa e Não falaram, é? gente, vocês são os donos da empresa. Sim, não. Eu estou aqui só por Quando a gente cima. delega funções pra gente capaz, a coisa anda, Exatamente. né? E aí o que eu fiz? Eu não tenho nada contra quem faz a cirurgia bariátrica. Eu acho que a cirurgia bariátrica é sim importante, ela é sim necessária. Tem pessoas que não Que conseguem. não conseguem. viu? É. Mas eu ainda tinha uma penúltima chance. É. E essa penúltima chance, qual que era? Era o balão intragástrico. Então, Nossa, dizem que isso é um sofrimento. o começo é um pouco sofrido. Dizem que é um sofrimento. Os esse 5 troço. primeiros dias, eu confesso que eles não são fáceis. Mas a vontade de mudar ela é tão grande que eu acho que a gente pode fazer qualquer coisa quando nossa vontade é muito grande. Então eu precisava emagrecer, eu precisava mudar de vida. E aí começou. E aí eu comecei, coloquei... Porque eu sei que a gente tem umas fotos, assim, de um processo que você começou, aí você começou a treinar. Aqui, na verdade, essa é uma foto atual, é como eu estou hoje, já com menos 50 quilos, sendo que aí eu já ganhei 20 quilos de massa magra, mais ou menos. De músculo tal, né? A gente tá. troca, né, a gordura. Exatamente. Aí você tá mais magro ainda. Essa aí foi semana passada, É. essa aí também. Nossa, que diferença, Que hein, diferença. Marcelo? Olha que lindo. E essa foi no dia dos Nossa pais. senhora, agora vai ter namorada pra caramba atrás desse moço, não é? Sempre tímido, mas a verdade é essa, sabe? Assim, você vê a mudança, como acontece? As pessoas têm que se cuidar, as pessoas têm que ter um mínimo de vaidade. É verdade. Sabe, assim, desculpa, eu peço até desculpa da gente imagina. estar aqui e falar, uma pessoa que não tem uma hora do seu dia para cuidar de si próprio, porque põe a culpa nos outros, põe a culpa no filho, põe a culpa no marido. Ai, porque eu não tenho tempo. É bem isso. Ah, desculpa. É bem isso. É bem mentira, sabe? É preguiça. Até porque o marido tá bem, o filho tá bem. Se não tiver, é uma outra história. E essa conta... Mas tá todo mundo feliz, tá todo mundo saudável. E você tem que estar fazendo o quê? Se você não pode ir numa academia. E essa conta um dia não fecha. Um dia essa conta não vai fechar. Aí ela não quer ir na praia porque tem vergonha, aí não sei o quê, porque tem vergonha, tu tem vergonha, a roupa não cabe porque, sabe? Exato. Você, olha a diferença das tuas roupas. Muito, muito. Semana Você passada... fez doação para aquelas roupas enormes? Eu ainda não fiz doação, por quê? Porque eu quero mostrar para as pessoas que o impossível ele é uma questão de opinião. Se você acredita que o impossível existe, ele será impossível. Agora, para mim, nada é impossível. Para mim, o impossível é uma questão de opinião. E eu falei para todas as pessoas, eu vou ter o mesmo corpo que eu tinha, apesar de hoje estar com 38 e ter casado com 22, eu vou ter exatamente o mesmo corpo, ou até melhor, de quando eu tinha 22 anos. Quando você casou. Porque aquele é o Marcel. Hoje eu sou o Marcel. Sim, né? Depois que... saudável. Isso bacana, sou eu, entendeu? Lógico. Hoje as pessoas chegam para mim, eu ando muito com o vereador Juninho Heroso, e aí a gente conversando, ele falou, Marcel, cara, você parece mais vereador que eu, velho. As pessoas param na rua e só faltam te pedir autógrafo. As pessoas querem te abraçar, as pessoas querem tirar foto. Porque você é uma pessoa querida, né? Mas você sempre foi. Sim. E as pessoas hoje ficam felizes de te Muito. ver.
né? Tem gente que chora, que se emociona. Assim, é tão impressionante. Assim, não, você viu o como carinho, eu fiquei né? emocionada quando eu te vi. Sim. Eu estou acompanhando esse teu processo, mas hoje, te vendo hoje, eu fiquei muito mais feliz. Porque eu não me conformo das pessoas não se cuidarem. Exatamente. Sabe? Eu só não tenho a solução para a morte. É. E isso eu aprendi na dor. Eu não aprendi isso vendo, eu aprendi na dor, dentro da minha família, dentro da minha casa. Só não tem solução para a morte, porque o resto você pode conseguir. Ó, Cirana, eu já tive problema com drogas, eu já tive problemas seríssimos com álcool, isso é uma questão genética, eu já tive problema com drogas, eu já venci muita coisa, muita coisa. Agora eu vou ser muito verdadeiro com você. A obesidade foi a coisa mais difícil para eu vencer. É mesmo? É uma doença dificílima. Por quê? Porque a reação química do doce, a reação química do alimento, principalmente gorduroso, o alimento, né, o fast food, no corpo, o que libera no cérebro dopamina, serotonina, é uma coisa tão prazerosa e você consegue suprir tantas faltas emocionais que é muito difícil. Gente, que vencer. sério isso, hein? Você romper essa barreira. Então, essa foi até uma missão que eu abracei, né, que eu sei, cara, é difícil, é difícil, mas, cara, faz como eu fiz. Tenta. Cerque-se da sua família. A minha família foi o meu esteio, sabe? Não, e é legal até você chamar as pessoas, os meus amigos, e falarem. Né? Exatamente. Né? É legal você dar. Naquela ali que chama. Você né? fala ali. Eu queria até fazer alguns agradecimentos, por favor. Né? Primeiramente para o coach Por Fábio favor. Correia, o coach Fábio Correia, ele é um personal que trabalha ali na Smart Fit, ele me ajudou demais. Tinha dias que eu não tinha força para chegar, para treinar, e eu chorando com lágrimas. Cara, ele me abraçava até. Emocionante, que legal. A minha mãe me viu quase. Sim, a família é importante. Ela falou, eu vou perder meu filho. Minha mãe parou tudo. Minha mãe falou, gente, toquem as empresas. Me pegou, me tirou do Brasil. Nós ficamos 65 dias fazendo uma excursão pela Europa. E isso, sabe, o amor da minha mãe, o abraço da minha mãe nesses 65 dias. Todo mundo fala, Marcel, você voltou diferente dessa viagem. Sim. O meu mindset mudou. E outra coisa, Marcel, quando sabe? a gente sai daqui, a gente volta a outra pessoa. Porque você pessoa. vê, você convive com pessoas adultas, cada um cuidando da sua vida, né? É. Lá fora ninguém tem tempo de Ninguém cuidar. tem tempo. Lá tem frio, lá E tem também não neve, se lá interessam, né? tem terremoto, tem furacão. Então ninguém tem tempo de cuidar da vida alheia. Todo mundo só quer cuidar da sua, pagar conta, Isso. não perder emprego. Aqui Exatamente. o cara não tá nem aí se perder emprego ou não. É uma pena. Né? E outra coisa que foi muito importante para mim, muito, os amigos. Acho que um dos meus maiores erros de quando eu estava casado foi abrir mão de tudo e do meu eu, achando que estava fazendo certo para o desenvolvimento da minha família. Só que, na verdade, existem coisas que são como uma higiene mental. Os amigos, eles te trazem acalento, eles te trazem palavras. Sabe? Então, até hoje, por exemplo, ontem eu não fui à academia porque eu vou algumas questões, um excesso de trabalho, e os caras sabem que hoje eu sou um cara disciplinado. Hoje já me procuraram, o Fábio... Cadê você? O Fábio, né? Pô, Cadê Marcelo, você? o que tá pegando? E o Patrick, né? O outro amigo meu, o Patrick. Pô, Marcelo, o que aconteceu que você não treinou ontem? Então, ter bons amigos é muito importante. É muito importante. Então, essa trinca pra mim foi Você não foi pode muito... deixar de ter amigos. Não foi. Nem quando você é solteiro, nem quando você namora, nem quando você é casado. Nunca. Nada. Você tem que continuar Isso. tendo amigos. Cada um com seu espaço. Exatamente. Um não interferindo no outro. Parabéns. Olha, eu estou assim super feliz, super emocionada, tá? De vê-lo dessa forma bacana, que você se torne assim cada vez mais atleta, mais feliz, mais saudável. Tá? Eu queria até que você passasse o endereço dos seus 2 restaurantes, que eu acho importante. Tá. Né? Bom, você que gosta de uma comida saudável, mas com muito sabor, tem o Delírio Natural, uma comida com baixíssimo índice glicêmico e você vai ter uma saciedade prolongada, né? Você não vai ter excesso de insulina no sangue por conta do baixo índice glicêmico. O Delírio Natural ele fica próximo ao Banco do Brasil, na rua Washington 610. Funciona de segunda a sábado, do meio-dia às 4, um pequeno intervalo das 4 às 6, das 6 às 8h45 de segunda a sexta, e sábado do meio-dia e meio às 4h30. E o outro restaurante? O outro é o Australiano Pub, nós temos uma temática australiana, nós somos especializados em carnes importadas, o nosso carro-chefe é a ribs, é a costela molho barbecue, e os nossos hambúrgueres são uma experiência bem diferenciada. Ele fica ali naquele boulevard gastronômico, na rua Rio de Janeiro, número 193. Quase em frente que de esquina, né? Quase que de esquina, do lado da lavanderia Only One, em frente ao edifício Capitânia Varão. Obrigado pelo seu depoimento. Obrigado. Não percam, porque é uma comida extremamente gostosa. Posso falar do meu Instagram?
Sim. Tá. Eu tive uma excursão agora na Europa, então eu passei por 12 países, falei bastante sobre a gastronomia e a cultura. No meu Instagram tem lá os destaques, você pode estar dando uma olhada. Eu falo bastante sobre desenvolvimento pessoal também, eu falo bastante sobre gastronomia e eu falo bastante do meu cotidiano, o que eu estou fazendo para mudar a minha vida, é @marcel.metz, @marcel.metz. Chegamos ao final, você vê que se ficar aqui a conversa não acaba. Obrigado pela sua atenção, fiquem com Deus e até a próxima.